Bem-vindos a mais um Café em Dia. E hoje é muito especial porque eu estou recebendo duas amigas. Estamos sendo transmitidos aqui da FENS no stand do Senac. E hoje eu converso com muito prazer, muita alegria com Sueli Narciso e Tati Saroto. Boa tarde. Olá. Essa Sueli, ela é corretora, avaliadora e síndica. Depois ela fala que sou eu que faço muita coisa. Mas olha o currículo da mulher. E a Tati, que é síndica profissional já, acho que um bom tempo, né, Tati? 9 anos. 9 anos. E quanto tempo de corretagem, Su? Não sei. 2012. 2012? 11 anos. 11 anos. Ah, mesmo tanto que eu. É que a gente demorou pra se conhecer, né, como corretora. A gente foi se conhecer em 2000. A gente tava falando aqui antes, né? A gente se conheceu em 2015, na Libório, né? Sim. E foi depois que você fez que a gente se conheceu, que você fez o curso de avaliadora? Acho que foi nesse período Acho que aí, foi mais lá, ou menos. né? Não, desculpa. Foi acho que em 2014. Acho que foi em 2014. Vamos falar um pouquinho a diferença, Su, do KNAI? Porque, assim, eu sou corretora de imóveis. Eu não posso fazer uma avaliação jurídica. Eu acredito como corretora, a gente não confirmou essa informação, mas eu acho que, por exemplo, para processo jurídico, eu não poderia fazer uma avaliação, né? Tem que ser. Depende muito do posicionamento do processo. Se for já lá no fórum, solicitado pelo juiz e tudo mais, tem que ser um corretor credenciado. Que daí, no caso, é o que você faz. Que daí é uma avaliação bem extensa, É uma né? avaliação judicial, na verdade. Então, aí o pedido vem através do juiz. Então, está tendo uma disputa judicial entre casal ou entre família, herança, qualquer motivo. Então, você se cadastra, né, no fórum e tudo mais, nos cartórios. E, se você tiver sorte, você é escolhida. Uhum. E aí você trabalha como perita avaliadora pericial. E é bem sério isso daí, né, Su? Porque você não pode errar, né? Porque vai para o juiz isso. Então, o juiz, ele te nomeia. Então, você não é perita, você está perita naquele processo, né? Não existe, eu sou perita, não. Eu estou como perita. Naquele processo. Naquele processo que o juiz te determinou. Agora, você também pode ser contratado por advogados. Ou até mesmo pelos próprios proprietários. Aí é uma coisa mais informal. Mas tem um custo, né, Su? Não é para fazer uma avaliação dessa que vai ser usada para algo mais sério, ela tem um custo, né? Não é como uma avaliação que eu faço de mercado, que eu vou lá, dou uma olhada em quantos anúncios tem, dou uma média de mercado pela experiência e falo pro cliente, é isso. Porque essa avaliação judicial, por exemplo, ela tem desde a mais simples até a mais complexa. Os meus relatórios, eles são um pouco mais complexos. Sim. Então, aí eu falo da região, eu não falo só do imóvel nem só dos comparativos. Eu falo da região, o que nós estamos avaliando ali na localização, cidade, o que tem próximo daquele imóvel, que agrega o valor. São coisas que agregam ou tiram valor, né? Tem essa também, né? Porque também a gente, quando avalia um imóvel, a gente tem que lembrar que um imóvel, cada ano de existência dele, existe uma depreciação. Mas como que a gente fala isso para os proprietários aqui em Jundiaí, que acham que o imóvel só valoriza? É difícil. Isso não é Jundiaí, né? Isso é característica do proprietário já, né? Se eu me colocar no lugar de proprietário, pode ser que eu pense assim também. Mas é porque fica difícil, a gente vai... E a gente conversa muito sobre isso, né? Tem corretor que entra, acho que no imóvel, ele quer agradar o proprietário. Aí ele passa, 100 mil a mais, eu não sei, em que base que ele usou para dar aquela avaliação. E daí, como é que você vende esse imóvel depois no mercado, que tá superfaturado? Na verdade, avaliação simples para venda, eu já não estou mais fazendo. Não, né? Não, porque o proprietário fica bravo comigo, ele não aceita a minha sugestão e aí cria aquele desconforto, ele achando que eu estou depreciando o imóvel dele, mas na verdade eu olho no âmbito comercial. Sim, o quanto ele tem chance de vender aquele imóvel ou não. A gente sempre fala que existem vários fatores para você avaliar. Existe fator emocional, vários fatores, né? O proprietário, ele sempre tem um apego com aquele imóvel. Vocês podem perceber que uma casa que ela foi construída para venda, o proprietário ele tem menos apego. Então, ele já sabe o custo daquela obra, quanto ele quer, pronto e acabou. Mas ele não está na estratosfera, né? Sim. O proprietário daquela casa, que é praticamente o único bem dele,
que ele pôs móveis, não sei o que lá, não sei o que E lá. ele pôs o tem um coração, apego, né? Ele tem um apego emocional. E eu sempre acho que o meu é melhor que o outro. Sim. Isso é inerente ao ser humano. E ele viveu muito momento feliz e ele põe isso na hora da venda. A gente tem muito esse carinho com o proprietário. A Tati sabe que a Tati me conhece, sabe como é que é. Você entra no imóvel e a gente entra com muito carinho, muito respeito pelo proprietário, porque a gente sabe que ele tá abrindo a porta dele para vender o imóvel, um pedaço da história dele. Então você tem que ter um carinho com ele. Mas não é fácil você chegar e falar, viu, deixa eu te trazer aqui para uma realidade de mercado. E eu não tô fazendo isso pelo seu mal, é porque eu quero que você venda. Sim. Né? É porque se vender pelo valor muito mais alto, a nossa comissão também é muito mais alta. Então, isso nos favoreceria. Né? Mas qual é a chance de você vender aquele imóvel ou de você ficar patinando no mercado? Patinando. Ah, no meu imóvel não vende. Não vende porque ele foi precificado errado. E é o principal. O imóvel fica ali há um ano Não. anunciado É. e não vende. Mas só que os Isso proprietários... desvaloriza, deixar um imóvel muito tempo anunciado sem a venda. O cliente vai falar, mas por que tem um ano que eu tô vendo esse imóvel no anúncio e ele não tá com algum problema? Daí o cliente já vem falando, qual é o problema que tem nesse imóvel que esse proprietário tá vendendo? E às vezes não é problema nenhum, ele precificou errado mesmo. Precificou errado, porque todo imóvel vende, um dia ele vende. Sim. É fato. Agora, o quanto você quer... Aí o proprietário vem com a conversa, eu não tenho pressa para vender. Viu, a partir do momento, os proprietários me desculpem a franqueza, mas a partir do momento que você colocou para vender, é porque você tem o desejo de vender. Então, eu não tenho pressa para vender, não é porque o corretor vai falar, vamos queimar esse imóvel. Não, não é isso. O eu tenho pressa para vender é você, então, realmente chegar no valor mais real possível do mercado. Então, mas isso também, a gente tem que entender o lado do proprietário. Por isso a gente tem muito respeito, a gente tem que né? respeitar, porque o proprietário, ele tá ali vendo o imóvel dele, ele não tá como nós aqui no mercado, do lado de fora, tendo várias visões. Então, quando você fala, olha, o seu imóvel tá acima do valor, é porque você tem que entender que por quanto ele foi vendido, por quanto o comparativo foi vendido e não por quanto ele está anunciado. Porque eu tenho um apartamento de 70 metros, eu posso falar, ele vale 1 milhão e eu ponho 1 milhão. Mas ele vai ser vendido por 1 milhão? Não. Mas quem tá olhando na internet tá... então se o dela vale 1 milhão, o meu também tem um vale. armário a mais, o meu vale 1 milhão e 100. E assim vai a especulação. Porque o que a gente tem que entender é a especulação. E tem aquilo que... Isso foi ela que me ensinou. Foi a senhora que me ensinou a fazer uma coisa. Bom, né? Foi. Eu lembro que quando a gente trabalhou junto, que a gente foi sócia por uns 3 anos, aí depois eu tive bebê e, né, a vida muda. Mas a parceria continuou, né? A parceria e a amizade. E eu lembro que você fazia uma pergunta pro proprietário que eu acho maravilhosa, que é, você compraria o seu imóvel pelo valor que você está anunciando? Ótima pergunta. E qual é a maioria das respostas? Não. Mas ele quer que o cliente de fora compre o imóvel. Pois é. E ele quer vender o imóvel naquele valor para comprar o imóvel do sonho dele, que tá lindo, que tá perfeito, que é o melhor imóvel. E ele quer negociar o outro, mas ele não quer negociar o dele. Esses dias eu falei para uma proprietária, ela falou assim, você quer que eu negocie o valor do meu imóvel? Eu falei, dona fulana, a senhora tá negociando outro imóvel, você vai pagar o preço de anúncio? Não. Eu falei, por que você quer que o cliente pague o preço do seu anúncio? Aí eu vi que ela ficou em choque. Eu falei, gente, o movimento de compra e venda é o mesmo. Eu acho que, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu só vou contar uma historinha rapidinha. Tem. Eu acho que tem duas coisas assim muito, muito graves nesse sentido. Eu acho que, eu vim no caminho pensando, né? Falar de avaliação de imóvel é muito complexo. Sim, mas é necessário. É complexo porque é diferente da documentação. A documentação, a casa tem que ser averbada, tem que ter o habite, tem que ter a planta aprovada. Isso é regra, não muda. Sim. Né? É regra do mercado. Cumprir o A avaliação é interpretação. Sim. Porque se você for avaliar pelo valor de construção, quanto custa um terreno? Custa X mil. Quanto custa o metro quadrado da construção nova? Custa X mil. Aí você tem que aplicar a depreciação. Existe até uma tabela de depreciação. Quantos por cento você deprecia a cada ano de construção? Mas o corretor, muitas vezes, é o que você falou lá no começo, ele quer agradar. Então, o que acontece? Ele joga uma gordura, que eu falo que é uma panceta inteira, o torresmo inteiro, que essa gordura o mercado não absorve, entendeu? Não tem como. E a gente fica, às vezes, patinando ali e é complicado, né? Mas enfim, é necessário falar isso igual o assunto de síndica, né, Tati? Que eu falei pra ela, nós vamos falar, ela falou, é polêmico, não é polêmico, mas é assunto de dia a dia. Sim.
Que é, como convive melhor com o síndico? Conviver melhor com o síndico. Comunicação. O síndico, ele precisa passar a comunicação para o cliente, para os moradores. É o que a maioria dos moradores querem, é comunicação. Seja objetivo, seja claro, de tudo que você está fazendo dentro do condomínio. Mesmo o síndico orgânico, que é o síndico residente, quanto o síndico profissional. A gente precisa comunicar tudo que está fazendo dentro do condomínio. Mas você fala assim, tem comunicação. Só que assim, eu vejo que eu não sei lá como que você tá fazendo, porque você também tá de síndica, né, Su? Mas no meu condomínio, o síndico fechou o grupo. Porque ninguém aguenta. Grupo de WhatsApp. Fechou Quem o grupo. inventou grupo de WhatsApp deveria... Ir pro inferno. Não funciona. Grupo de WhatsApp é só reclamação. E é uma falta de respeito, né? Na verdade, sim, eu não participo de nenhum grupo de WhatsApp. A gente tem um app onde é aplicado esse app dentro dos condomínios. Lá tem o canal de comunicação, reclamação, e a gente tem a SLA para fazer o retorno. E é nesse canal. Se for uma emergência, liga. Mas até que, ó, vamos entender uma coisa assim, ó. O síndico morador, ele tá lá. Sim. Ou o profissional. Até que hora que eu posso ligar pra você? Até que hora aonde que tá o limite? Porque as pessoas não têm limite. Não. Por exemplo, quando eu estava de síndica, aonde eu morava não tinha nem uma secretaria, um lugar pra gente poder atender. Então era batia na porta. Nossa. Às vezes era interfone. Então o morador, ele precisa ter um pouquinho de bom senso e entender, é urgente? Ele consegue resolver em horário comercial? Se for urgente, liga. Tem que ligar na hora, o síndico vai lá e resolve. Se for algo que ele consegue esperar um pouco, amanhã eu falo com ele, não é nada de urgência, daí ele liga, ou ele entra no canal que o condomínio cria, né, de comunicação e comunica o síndico. Mas é complicado, principalmente síndico morador, né, que a gente tem que impor limites. Quando eu entrei de síndica no condomínio, eu falei, eu agradeço a eleição, agradeço o voto que eu tive, eu só quero que entendam que a minha casa é o meu lar, não é o escritório do condomínio. Então, numa emergência, vocês podem ligar. Do mais, a gente vai se comunicando, aí na época era o WhatsApp, né? Então a gente se comunicava via WhatsApp, mas eu não estava em grupo de WhatsApp. Não dá certo. Não dá, né? Não. É porque eu acho que, por exemplo, lá o meu condomínio tem muito apartamento. Aí é fácil pra você colocar lá a informação, porque todo mundo tá recebendo junto, né? Só que Canal de quando... transmissão, sim. mas quando ele abria o canal, meu Deus... É porque o que acontece? Tem um que Coitado. adora colocar a fogueirinha pra fazer o Sim. incêndio, né? Então, E não dá certo. aparece ninguém pra apagar, é só... Mas você pode ver que na Assembleia também realmente nunca tem um quórum bacana de participação, gente que quer de fato ajudar, é mais Lenha. falada no síndico. Só que eu não vejo também ninguém interessado. Isso é uma crítica porque as pessoas estão assim hoje, né? Você não vê ninguém interessado em ajudar. Você vê a pessoa quer. Eu só quero hoje. Eu só quero que você me dê. Né? Não tem assim uma troca. Eu não sinto assim as pessoas interessadas. O que eu posso fazer pelo meu condomínio para ajudar? Deixa eu ligar aqui pro síndico, né? Eu sou morador, eu faço parte desse condomínio. Sim. Mas não rola, né? Não, complicado. Pra ter, a gente precisa dar também, né? Mas é só cobrança. Sim. E fica aquilo, né? Porque você está recebendo, você tem obrigação. É isso aí. É que, na verdade, o proprietário, ele esquece que ele é dono daquele espaço também. Sim. Então, quando ele exige só do síndico, ele está transferindo uma responsabilidade só para uma pessoa. E que é uma parte dele também. E que é uma parte dele também. Então, lá no meu prédio, você perguntou como que eu fui síndica, né? Por que você entrou? A cara dela de que se arrependeu. Não é fácil. Eu até entendo. Depois eu posso até contar por que eu entrei também, né? Não, Que eu por entrei favor, de nos gaiato. conte essas histórias. Na verdade, eu sempre fui participativa, né? Eu sou xereta, eu sou curiosa e eu gosto das coisas muito corretas. Então, eu participava desde quando eu era inquilina. Eu participava com procuração do proprietário. Legal. Quando eu morava em São Paulo, eu só não participava porque as assembleias não eram assim. Tinha ainda virtual. Não tinha. Não, nem existia virtual, mas não tinha, eu não tinha acesso, porque meu horário de trabalho era muito ruim. Entendi. Mas eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de participar, qualquer que seja o assunto. E agora, o ano passado, o mercado imobiliário já estava um pouquinho morno, né? Já estava um pouco parado. Também depois do que aconteceu na pandemia, uma hora ele ia dar uma Exato. esfriada, né, gente? Não tem, Porque vendeu-se muito na pandemia, né? Então, não tem como. O mercado não é essa coisa que é Não, infinita. na pandemia, a Fabi, acho que foi a que mais levou cliente na minha casa, que eu tava vendendo na época, foi a corretora que mais Levou cliente, né? na pandemia. E eu vendi minha
casa mudando, né, o assunto. Vendeu na pandemia. Eu também... Gente, eu conheci ela porque eu trabalhei a venda do imóvel dela. A gente constrói bons relacionamentos, né? Então, assim, não é porque é corretora e você foi proprietária que a gente não desenvolveu amizade, né? E pontos em comum, né? Isso é que é gostoso do nosso mercado, né? Que você tá também, né? Porque síndica é do mercado imobiliário também. E aí, bom, por que eu decidi? Então, o mercado morno, não sei o que, não sei o que lá. A minha mãe tem Alzheimer e a gente já sabe que para evitar um pouco essa chance, né, de ir para esse caminho dessa doença bem desagradável, é você aprender coisas. E aí eu falei, nossa, o mercado tá meio parado, acho que eu quero aprender uma coisa diferente. Poderia ter sido qualquer outra coisa, né, Su? E aí o síndico da época, ele falava, nossa, Sueli, você tem muito perfil para síndica. Eu, nossa, me achei o máximo, né, achando que aquilo era um elogio. E ele tava numa piscina bem gelada. Não, ele tava querendo se livrar do cargo dele, isso sim, né? E aí ninguém se candidata, lá no meu condomínio ninguém se candidata. E aí liguei para advogada e liguei para administradora, viu, gente? Como que é, né, ser síndico, Torres de Veracruz, não sei o quê. Ah, isso ele é super tranquilo, menina, esse condomínio não dá problema nenhum. E o financeiro... Gente, o caixa do condomínio é excelente. Lógico que ninguém fazia nada, ninguém gastava dinheiro. O caixa era excelente, né? Mas tava com um monte de coisa pra fazer no condomínio. Mas eu não tô criticando os antigos síndicos, porque hoje eu entendo que a melhor coisa que inventaram foi o síndico profissional. Porque o síndico orgânico, ele não tem tempo para administrar um condomínio se ele trabalha fora. Verdade. Então, eu tenho a sorte de trabalhar em casa na corretagem. Então, eu consigo... Quer dizer, não consigo, né? Eu achei que eu ia conseguir conciliar. Então, eu tô ficando maluca, mas não consigo conciliar. Mas o síndico anterior, por exemplo, ele trabalhava numa multinacional. Imagina. X. Então, Como que ele vai ficar fazendo as coisas dentro do condomínio? Não tem tempo. É por isso que você não pode nem reclamar. O caixa tem dinheiro, ele só às vezes não executava por falta de tempo. Eu acho que isso vai naquilo que a gente ia falar, né, Tati? Qual é a diferença entre o síndico orgânico e o profissional? O profissional, explica você. O síndico orgânico, ele é legal. Ele é uma figura que ele tem que estar presente dentro do condomínio, né? Ele tá lá. É o dia a dia dele, ele tá dentro do condomínio. E ele consegue executar com mais facilidade e a demanda, se for muito grande, ele consegue também dar maior agilidade no andamento, vamos dizer assim. O síndico profissional, ele é mais imparcial, ele é impessoal, então ele não tem um interesse coletivo ali. Então ele vai dar sequência nos trâmites profissional mesmo, ele é diferente. Quando a gente está de morador e entra como síndico, às vezes você puxa para o seu lado alguma coisa que você quer que seja executado dentro do condomínio. Que você tem interesse, né? Eu acho que isso daqui... E pode ser que você seja tendencioso nas regras também? Por exemplo, vamos levar para a Assembleia a alteração de fachada. E aí o síndico não quer ter esse tipo de problema, esse trabalho é muito trabalhoso. Então ele não leva, ele vai prolatando. Mas, por outro lado, ter um síndico morador que, de fato, queira mudar o condomínio é legal. Principalmente se for um condomínio pequeno, que é muito mais fácil de você dar agilidade aí nas transações. A gente está com um condomínio hoje, são 32 casas, um condomínio muito pequeno. Só que ninguém quer ser síndico por conta de uma única unidade. Vixe. Dá muito trabalho, é inquilino, colocar um síndico profissional. Por quê? Porque a gente está fora, então aí a gente notifica, a gente manda multa, e é uma unidade complicadíssima, que a mulher da barraqueira, ela vai bater. Mesmo? Síndico, era assim. Então aí quem estava de síndico não quis mais, assim. Porque não dá, porque daí você põe em risco a sua família. Exato. E é aquilo que a pessoa, quando ela... Esse perfil, né? Que existe em qualquer padrão, né, Su? O morador barraqueiro que não respeita o de baixo, o de cima, a individualidade dos outros, né? Onde termina o meu limite é onde começa o seu. Esse daí, ele dá trabalho. Esse daí dá trabalho na venda. Ele dá trabalho na vida. É porque é uma pessoa problemática, né? Em qualquer situação. Regras. Então Ele tem que morar numa casa de rua, né? Exato. E aí o síndico profissional, a gente já vai na multa ou se tiver que E vocês não estão lá, né? Não tem um risco físico. Exato, vocês viram uma instituição, então ela tem que obedecer aquilo, né? Isso é legal mesmo. E aí se passa dos limites, a gente já passa pro jurídico e vai dar sequência. Então é diferente quando você tá de síndico morador e síndico profissional. Sabe, uma vez eu tive uma situação com uma síndica, porque assim, a gente falou de avaliação de imóveis e a gente sabe que quando o imóvel é muito bem cuidado, tem um condomínio muito bem cuidado por síndico,
O imóvel para venda, ele é mais valorizado, Com né? Você certeza. percebe quando você está entrando com o cliente como Já aquele tem aquela é tudo cuidado. harmonia, né? É. Bem cuidado do jardim, da pintura, fachada, tudo. Então é um super- investimento, né? Com certeza. Mas eu lembro que uma vez eu entrei Agora eu tem síndicos profissionais e síndicos profissionais, né? que daí a gente lida com Sim. aquilo, que é que nem a gente tem corretores e corretores. Não é todo mundo que é comprometido no mercado. Mas eu lembro que uma vez eu acho que era uma síndica moradora. Eu não sei se você jogou passar por isso, uns apartamentos que a gente vendeu, que era remanescente da construtora. Ah, e a síndica queria ela captar tudo. Não, tem os síndicos que são corretores, que daí é o inferno na nossa vida, né? E ele quer ganhar a comissão de tudo, é só Deus na casa. Isso Síndico daí e porteiro, bem né? complicado, viu? O síndico que, por exemplo, eu tô indicando imóvel, eu quero... Comissão. E ele não quer uma Daí indicação é- de comissão, ele quer 50% da comissão. Nossa, isso daí é até meio que... Aí, Tinha um juridicamente condomínio é um pouco aí que era complicado. assim. Não, tem ainda alguns, né? Mas eu lembro que tinha uma síndica que a gente ia mostrar o apartamento da construtora. E quando ela me via com o cliente, eu pedia a Deus pra eu não ver ela. Porque da porta, ela me via longe, ela já via falando: você tá contando pro seu cliente como que essa unidade tá devendo Meu e que não Deus sei. do céu. E o cliente olhava pra minha cara e eu fazia assim: deixa ela falar, deixa ela falar. Eu não sabia o que eu fazia. Ah, Hoje, com a experiência que eu complicado. tenho, eu teria falado, conta mesmo tudo pra ele saber o que ele tá comprando. Na época eu não tinha essa experiência, né? Eu ficava sem graça, eu ficava que eu queria me enfiar num buraco. E eu queria esganar ela. Tipo assim, me deixa contar isso depois, infeliz. Deixa ele primeiro ver imóvel. Imóvel, gostar do depois eu imóvel, vou saber falar. desse pepino. E tem isso também, né? Do síndico que não tem noção. Tem. E atrapalha o corretor, né? Complicado. É. Lá é complicado, né? Porque lá eu sou síndica e sou corretora. E aí eu não posso muitas vezes trabalhar como corretora porque eu estou infringindo as leis que o síndico falaria. Então, entrar fora de horário com o cliente jamais eu posso fazer, né? Ah, mas você mora lá dentro. É, eu moro aqui dentro, gente, mas não, Tem que dar exemplo, né? Tem que não dar dá, exemplo. porque tudo cai em cima do síndico, né? Quando você é síndico morador, o síndico orgânico, é pior ainda, porque o profissional, ele tira o emocional da história. Você estando lá dentro, tem muito emocional envolvido. Então, às vezes o morador está brigando com você, ele está brigando com você por uma coisa que ele acha que ele tem o direito, mas você já acha que é pessoal. Ah, mas ele está indo contra o meu trabalho. Eu vou falar para você, esse ano eu voltei para psicóloga, para poder continuar sendo síndica. Eu acho que tinha que ter um valor no fundo de reserva para tratamento psicológico dos síndicos. Eu voltei, porque assim, eu falei, não adianta eu falar, eu não quero mais ser síndica, porque eu já renunciei, mas ninguém tomou conta do cargo, então eu Vocês tive não que tem que continuar. participar um síndico profissional lá, nesse caso, né, Su? É porque lá na convenção não permite síndico profissional. Mas Ixi. vocês conseguem alterar. Calma. Mas para alterar, a gente tem que ter 50% mais um. É. E ninguém quer. Lá, Não consegue deixar uma 54%, assembleia aberta? 54% dos imóveis são alugados. Proprietários de imóveis alugados participam É pouquíssimo. complicado. A gente quase que não conseguiu aprovar para trocar a cor do prédio esse ano. Aí é difícil. Então, acontece que eu perdi o que eu estava falando. Ah, não, mas isso é normal. A gente tava falando dessa postura de que você, como corretora, você não pode infringir a regra, porque o proprietário atende o corretor depois do horário. A gente estava Vamos falando da ser- convenção. Isso. Então, na convenção do nosso condomínio, só permite um profissional, mas ainda assim tem que ter o síndico orgânico. Então, eu sou a síndica e contrato a Tati, Você por exemplo. responderia pelo condomínio Só que eu ainda assim. continuo respondendo pelo condomínio. Mas aí, então, qual o sentido que faz? Só você desafogar um pouco no dia a dia. Então, você passa a responsabilidade, só que você está passando a responsabilidade e você tem que assinar por essa pessoa. Então, Ainda com- isso é você muito continua de complicado. síndica, todas as responsabilidades civil. e Exatamente. todas Então você é muito É tudo complicada, porque ela, como síndica profissional, ela assina como síndica profissional e as responsabilidades são dela. No caso do meu condomínio, eu vou ter que assinar por ela. Então eu você vou ter vai que ter- assumir o que ela fizer de errado. Não estou dizendo que você vai fazer de Não, entendo. né? Mas tá dando exemplo, né? Não é questão de exemplo. Você está assinando embaixo do que ela está fazendo. Não, e o complicado é, se for uma pessoa de má índole, Pois quem é. vai levar a responsabilidade é Exatamente. você. Então é melhor que nem tenha. Aí tem esse impasse, né? Porque a pessoa tem que ter tempo. Eu mesmo, a gente tentou ter um síndico profissional lá, mas não deu muito certo. Ele também acho que não gostou muito do perfil, porque ele tinha que meio ser comandado por mim.
Porque, lógico, eu não vou deixar que ele faça as coisas pela Sim. cabeça dele se eu sou responsável por aquilo. Você vai ter que saber exatamente. Aí, na verdade, daí duplica a preocupação. Porque além Duplica a preocupação, porque você tem que ficar exatamente. monitorando o que o outro tá fazendo. E nesse meio, você até comentou, né, o Tati? O quanto tem de maus profissionais nesse meio e pra roubar mesmo o condomínio. Vamos falar a verdade? Pra roubar. A gente Comissão de contrato, são várias coisas. Sim. E aí você assina, vou pintar o prédio, vou gastar 500 mil reais. 10% vai pro síndico. Um exemplo. Gente, isso é E o muito... síndico orgânico, ele tá assinando, Pois é. no caso do meu condomínio, ele tá assinando por aquilo. Então ele tá assumindo, viu, o outro roubou, mas você assinou embaixo. E quem garante que você também não pegou uma parte? Daí... É muito complexo. Então, complicado. a gente tem como mudar, óbvio que tem, mas é muito difícil você conseguir o quórum. Entendeu? No caso de vocês lá, nem faz sentido ter o profissional. Porque você... Mas você tem uma coisa, né? Você é muito consciente de riscos do que pode acontecer. Isso eu aprendi trabalhando com você. Que não é pra dar certo, tá tudo lindo aqui. Mas pra dar errado, vamos pensar no que pode dar errado? Porque eu acho que ninguém tá preocupado em pensar é nas coisas que podem dar errado. E muita coisa pode dar errado. As pessoas têm uma mania de uma positividade. Hoje a gente tá, né, numa era digital de uma positividade muito negativa. Tóxica, você falou a palavra certa, tava perdendo ela. Que é todo mundo gratiluz, o tudo, não reclame de nada. Se você faz isso, que é de olhar as coisas que podem dar errado, você vira a chata do grupo. É porque você tem que, quando você está de síndico, o orgânico principalmente, você não pode, você tem que esquecer que você é um proprietário, no meu ponto de vista. Você falou que, às vezes, o síndico, ele tem uma tendência a Puxar pra si, né? puxar para si. Eu procuro ser muito Exato, imparcial. Eu procuro ser muito imparcial o mesmo. que todo síndico orgânico deveria ser. Por exemplo, quando eu estava de síndico orgânica, eu notificava a minha amiga, minha vizinha ali, porque ela Exato. estava errada. E eu tinha que ter a notificação. Eu mesmo de subsíndica, de onde eu estou, a minha filha estava com 2 amigos no hall do prédio, e aí ela subiu e nisso um dos meninos deixou cair Coca-Cola no chão e pegou na câmera, né? Daí a síndica mandou pra mim, você consegue reconhecer quem é? Aí eu falei, minha nossa senhora, é amigo da minha filha, o que aconteceu? Sujou o sofá e tal. Ela falou, vou ter que te notificar. Falei, manda bala, né, gente? A gente é profissional, né? E quais são... Porque eu vejo que você faz muita coisa de... Tem bastante curso, não tem? Pra quem Tem quer muito. realmente se especializar, tá? Tem, sim. E inclusive, eu tava querendo fazer agora uma pós na FAAP, mas pelo que eu vi, acho que o curso não sei se não vingou, que é de gestão de condomínio, direito imobiliário, é bem bacana. Mas tem muito curso. Eu fiz com o Rodrigo Carpati, que é um advogado lá de São Paulo, sensacional, curso de direito condominial. Eu fiz assembleia pela FAAP também com o Carpati e o pai dele, o Gabriel. Tem bastante curso. Pra quem quiser, né? Pra Sim. quem quer se tornar Nessa uma... área a gente tem que estar sempre. Tem leis que mudam, julgados que mudam, então você tem que estar indo atrás pra saber. E aí, você é síndico na pandemia? Que delicinha que foi. Todo mundo em home, né? Meu Deus do céu, eu Barulho imagino... de obra, home office, a obra aqui do lado. Nossa, foi... E as pessoas irritadíssimas, né? Sim. Todo mundo Sem num paciência. nível, assim... E o síndico lá no meu condomínio, ele sofreu muito, porque não podia deixar as crianças descerem pro playground, né? Só que os pais não entendem isso, né? Os pais Não. querem liberar as crianças. Eu não ia. Na verdade, fui a mãe que eu não saí de casa. eu Eu também realmente fiquei bem obedeci, eu presa não lá. saía, não. Mas você tinha um bebê. Eu tinha um bebê... Se você tem uma criança de 5, 6 anos que ela não quer ficar dentro do Tá apartamento... destruindo o apartamento, né? eu sei. Que é o que ele faz hoje. Hoje. E eu ele pega a bicicleta e vou descer. Então, porque daí você libera a energia dele lá embaixo, né? Mas no caso, como não poderia descer, então os síndicos devem ter sofrido. Bastante reclamação. E como que você foi pra síndica? Conta. Então, eu era exatamente o que a Sueli falou. Eu era do conselho e eu sempre fui muito xereta. Eu sempre gostei, né, de entender o funcionamento das coisas, né? E eu tive comércio. E aí eu falei, vou entrar pro conselho. Entrei pro conselho, a gente tinha uma síndica na época e ela renunciou. Ela foi reeleita e um mês depois ela renunciou. Não aguentou. E aí ficou só o conselho, ninguém quis ficar no lugar dela, então o conselho assumiu. E aí meu marido falou, tenta, né? Eu já queria, ele falou, tenta lá. Ele falou, só que não vem falar dos problemas pra mim, não quero saber desse problema. E aí eu fui e me candidatei. E
E aí eu entrei, fiquei 2 mandatos e tive que sair por conta da Alice, né? Da minha caçulinha que ficou doente. Mas assim, eu amei. Só que no primeiro... Não foi nem no primeiro ano, foi no início de que eu tava de síndica. Eu achei que era como se eu tivesse, né, cuidar da padaria que na época eu já tive, a cafeteria, né, o comércio. Aí o buraco era bem baixo. Falei, meu Deus do céu, eu preciso atrás de me profissionalizar, de entender o funcionamento. Por mais que a Sueli falou, eu liguei para administradora, no meu caso, a administradora era muito ruim. Porque a gente já tinha, quando assumi o condomínio, já tinha sido réu, confesso, na prefeitura de não arrecadamento de imposto. E aí, além desse réu, confesso, ainda não estava pagando os demais impostos depois dessa confissão lá na prefeitura. Ou seja, Então, um negócio bem solto. Foi complicado, meu. Aí eu fiz o curso de síndio. Não que você faz o curso e sai aprendendo, né? Não, é que nem o do Dia a dia Cresce, é ali. só pra falar que tem curso. É mais o beabá mesmo. E aí é no dia a dia, na lida do dia a dia que você vai aprendendo, com troca administradora, né? A gente coloca uma administradora mais competente, que te ajuda a dar um suporte. E aí foi nisso que eu entrei e eu amei. Gostei. Nossa, aí se apaixonar por ser síndica tem que... Tem que ter uma saúde parabéns. mental boa, viu, gente? Parabéns. Eu Eu acho que é assim. Às vezes eu brinco, né? Eu falo, acho que eu vou aprender a ser síndica, vou profissionalizar, porque... Não, eu acho que para as pessoas que têm esse perfil de estudo e de se dedicar, que nem vocês têm, eu acho que a chance de ter um sucesso é muito bom. Só que acho que o mais complicado de tudo são as pessoas. E a gente não tá com uma sociedade assim que tá melhorando a educação. O negócio tá piorando. É verdade. É uma falta de respeito, principalmente no meu caso, tá? Eu sei que eu tenho uma aparência de muito jovem. Então é difícil você se impor ali. Mas isso não Essa dificuldade eu já não tenho, não. Já sou apelidade de general e tudo mais. Então, e aí é difícil. Então, mas eu acho que você com 20 anos deveria ter cara de general. Você é sempre a minha mãe brava. sempre foi general, então... Mas a gente fala assim, mas você é uma das pessoas de melhor assim, generosidade, de ensinar, de... É que a gente... eu acho que quando a gente é muito nova, eu falo por mim, né? Quando a gente é muito nova e talvez lida com muitas pessoas boazinhas, no mau sentido, tá? Porque nem porque a pessoa é boazinha, ela tá boazinha do seu lado porque ela tá querendo o seu bem. Aí você demora um pouco pra entender que às vezes a pessoa que te chama a atenção, não tá te chamando a atenção, ela tá te chamando a atenção porque ela realmente quer te ver melhorar. Exato. E às vezes quem tá do seu lado, que tá te vendo fazer ali umas coisinhas erradas, ela tá querendo que você vá dali pra baixo mesmo. Então ela fica, como você... Ai, não, mas tá tudo certo. Mas e aí, ela tá te pondo pra frente ou ela tá te pondo num buraco? Mas depende um pouco de maturidade pra você enxergar essas amizades e falar assim, não, mas ali... Porque a gente teve isso, né, Su? A comissão caía na conta da outra, eu nunca tive... Eu dormia, assim, tranquilo, na conta do Sueli. Às vezes, melhor na conta dela do que na minha. Se tiver na minha, eu vou gastar. Eu acho que o melhor é quando a gente é chamado de chata, né? Tem um zelador que quando eu entrei no condomínio, eu era chata. Porque eu comecei a cortar um monte de coisa errada que ele tava fazendo. Coloquei um jardineiro lá, o jardineiro abandonou, coloquei um da minha confiança. E aí, esse jardineiro conhecia o zelador... E aí depois ele veio me falar, nossa, o zelador não gosta de você. Eu falei, isso é bom, é sinal de que ótimo. eu tô trabalhando de forma correta, porque a gente tira as coisas erradas, né, dos vícios que ele tá fazendo, então eu sou a chata. Então é bom quando a gente é vista de chata, porque quer dizer que você tá sendo correta, né? E se tem regra, porque faziam coisa errada. Eu falo, toda vez que a gente vê algo que tem regra, é porque aquela regra precisou ser colocada, porque alguém não respeita alguma coisa. Eu acho que toda profissão... ela tem um grande desafio. Agora eu estou vivendo 2 profissões, né? Então, ela fala de mim. Toda profissão tem um grande desafio. E um grande desafio é a inteligência emocional. Mas esse é difícil, né? Porque nós não, assim, né? Por mais que eu queira, que eu vá para psicóloga e tudo mais, a hora que bate aquele negócio lá, eu quero explodir e... é difícil. É bom nem responder na hora. Não, a pessoa fala, viu, Sueli, respira, não responde na hora. E eu fico matutando, eu não durmo à noite porque eu ainda não respondi. Enfim, então a inteligência emocional em qualquer profissão, ela deveria ser quesito obrigatório. Você não pode ser nenhum profissional se você não tiver uma inteligência emocional. E quando eu falo de inteligência emocional, é muito isso. Peraí, o que você pode absorver para você como síndica e como Sueli? Você também é uma moradora, você também é uma proprietária. Você tem sentimentos, né? Na corretagem é a mesma coisa. Hoje eu atendi um cliente que eu fiquei
meio bolada, porque ele lidou a situação assim de uma forma que eu tomei pelo pessoal, né? Meio que defendendo o proprietário e coisa e tal. Isso tá errado. Mas a gente também é ser humano, então essa inteligência emocional, o dia que eu aprender, eu vou ser síndica profissional. Porque daí, é verdade, porque daí eu vou conseguir. Mas peraí, ninguém tá brigando comigo, ninguém tá brigando lá com o síndico. Eu não sou síndica 24 horas por dia. Não tem como, mas né? é muito difícil. Porque É muito difícil. isso daí bate assim, ó. Você tem todo esse sentimento, mas tem aquela questão que nem você falou. Você tomou as dores do proprietário, porque às vezes você sabe que, né? Eu não sei qual é a situação, mas você sabe a situação do proprietário, você sabe tudo que tá acontecendo. E às vezes você vê que o cliente tá ali meio que se aproveitando de uma situação. É impossível, porque você daí gera empatia. Como que você vai olhar e você vai falar, não vou reagir, né? Vou defender, pô. Aí você tenta dar uma respirada, mas tem hora que, não sei. Ai. Mas se a gente conseguisse, que eu nem sempre eu consigo, às vezes eu tento, mas se a gente conseguisse se colocar no lugar do outro, em qualquer situação, porque uma mãe vem brigar com você porque aconteceu isso. Se você falar assim, peraí, essa mãe tá nervosa porque a filha dela se machucou, não é culpa do condomínio, mas essa mãe tá nervosa porque não é culpa do condomínio, você até consegue contornar aquela situação. Mas é que tem pessoas que é bem arrogante e não tem como você se colocar no lugar. Tem gente que tá pra reclamar. Ele quer te atormentar. Ele quer pegar a frustração dele do que dia inteiro e falar assim, agora a minha válvula de escape é esse problema e ele que acha aconteceu. que o direito é só dele. Sim. E quando você está como síndico, você tem que olhar o coletivo. Sim. Se você olhar só para aquela criança, ai, coitadinho, ele tem não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você está esquecendo de todo o resto do condomínio. E tem sempre uma situação, né? Na verdade, tem um ditado que diz, né? Que uma história, ela sempre tem 3 lados, né? De cada versão, e a que é real, que é a imparcial. E não adianta, a gente, em todas as situações, eu acho que a gente fica sempre... É difícil ter esse espelho, né? De que, como que eu vou olhar ali o do outro? A gente tenta, a gente tem consciência disso, mas o que tá vindo de lá, ele não tem. E ele vem para descarregar a frustração, porque às vezes a gente, como corretora... Mas você escuta cada uma, assim, e ele tá... Mas daí a gente tenta entender, pô, ele tá no processo de venda, ou é vendedor ou comprador, né? E ele tá nervoso aqui porque ele quer e resolve. Então você vai tentando respirar fundo enquanto tem respeito, né, Su? Porque quando não tem, a gente tem que falar, fala só com o advogado. E voltando um pouco à avaliação de imóvel, assim, só para completar o tema, o proprietário, ele acredita naquilo que ele está colocando. Sim. Ele acredita piamente. Então, há bem pouco tempo, a gente vendeu uma casa, eu e a Fabi vendemos essa casa, e ele colocou a casa à venda de novo agora, e ele quis um valor assim exorbitante. E eu falei, você não vai conseguir vender por esse valor. Escuta o que eu estou te falando, não vai conseguir. Bom, enfim, ele até parou de falar comigo, depois tive que cutucar para que ele viesse para mim de novo. Mas ele acreditava, então ele falava assim para mim, eu não posso colocar o valor que você está querendo, porque eu não compro o imóvel onde eu quero. Então, mas essa não é uma avaliação correta. Porque eu não posso comparar um bairro com uma metrópole, um exemplo. Então, eu não posso vender uma casa no bairro e falar, eu quero com esse dinheiro comprar aqui na maior metrópole. Não, o inverso é verdadeiro. Eu vendo na metrópole e compro nesse bairro. Mas eu não posso falar desse jeito, porque não faz sentido algum. Mas se você não vai comprar é porque você está fazendo um pensamento errado. Ele quer dar o salto. Como que eu quero? Como que eu vou comprar a casa lá onde eu quero? Não existe isso. Deixa eu da sua avaliação que você falou no começo. Quando você faz a avaliação para o juiz, que você diz que detalha bastante, deixa tudo esmiuçado sobre imóvel, é porque você é os olhos do juiz nesse caso? Ele está falando, vai lá e faz a avaliação e aí você detalha ao máximo. Porque você está sendo os olhos dele. E nesse caso da avaliação, você vai e faz a avaliação, aconteceu já alguma história da pessoa, por exemplo, é uma ação trabalhista, não sei se tem, né? Ação trabalhista, que o imóvel vai a leilão. Essa daí tem que ser avaliação de perito judicial. Aí o proprietário destrói a casa, assim, o imóvel, para valer bem pouco. Já aconteceu? Não. Acho difícil, até porque já vem num processo e o juiz está acompanhando aquilo, né? Porque existe advogado do outro lado também. Se ele destruir a casa para fazer alguma... ele vai acabar, o outro advogado também vai contestar, viu? Mas a casa não era desse jeito, porque existe todo um processo, né? Mas eu acredito que... Bom, não aconteceu comigo, né? De todo tipo de índole, né? Ele falou, não, vou detonar a casa pra não valer nada. Eu já perdi mesmo, vou perder.
Nunca aconteceu comigo. Eu acho, não sei. Não sei daí a te gente teria que isso. trazer um ser humaninho que já passou por isso aqui. Meninas, olha, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Obrigado! Obrigada nós. Eu que agradeço. Nossa, finalizar hoje com vocês e um papo tão legal, de tantas nuances, né? Porque aqui a gente fala de coisas que a gente sabe, mas é tudo muita nuance, né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de vocês virem, acreditar nesse projeto. Eu sei que não é fácil, né? Vir até aqui. Você é incrível, Fabi. Por quê, gente? Faz isso não. É multifabi. Eu que agradeço e eu já fui sócia sua, então, sua sócia, né? Sócia sua fica muito feio. Mas, é assim, todo dia eu me pergunto, não é possível que a Fabiana tá fazendo mais isso. Não é possível, porque Gente. ainda se o ser humano não tivesse filho, não tivesse marido, Né? Mas, gente, deixa eu contar um segredo. Eu faço tudo mal feito. Não é verdade. Não é verdade. Não, Porque não se é. você tá tendo resultado, é porque você faz bem feito. Faça, gira um pouquinho de insônia Mas é que assim, eu não dou conta de tudo, né? Eu tento fazer algumas coisas durante o dia. O que não dá, eu aprendi a pôr no outro dia, tá tudo bem, amanhã nós vamos fazer de novo. Mas essa história de que eu faço tudo mal feito é pros outros não acreditar nessa fantasia de que essa mulher, sabe, que é louca e que consegue dar conta. Não dá, gente, ninguém dá conta. De verdade, eu ainda não entendi onde ela quer chegar, porque ela fala de café, ela fala de imóvel, ela fala agora de cerveja, que vai fazer não sei o que de cerveja. Então, ela é multifacetas mesmo, com certeza absoluta. Mas o principal é a força de vontade dela, é a vontade dela de... Então, isso eu te admiro, parabéns. Mas muita coisa eu aprendi. Hoje eu aprendi muito com vocês duas. Com a sua eu não tenho o que falar, porque a gente tem uma história muito bonita junto. E essa mulher me ensinou a trabalhar muito. E também vendo, agora acompanhando a Tati. Muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Vai estar os cortes depois no Instagram. Hoje é meu último dia aqui. E sigam Café em Dia. E obrigada pela audiência.